Hoje eu tô aqui com a Janaína. Ela vai então ter esse momento da mentoria em que a gente vai se debruçar sobre algumas questões que ela está passando no momento na faculdade de Direito. Eu tenho certeza que muitas das questões da Jana, posso te chamar de Jana? Vão ser questões que outras pessoas passam. E sempre que eu começo a mentoria, eu lembro que a minha visão é a visão do que eu passei, do que eu vivi nos meus 12 anos já no direito, mas que eu não trago verdades absolutas. Então, sempre que a gente ouve a história de uma pessoa, a gente tem que ver o que a gente pode adaptar para nossa vida e o que não. Então, a rotina da Janaína pode ser parecida com a tua e tu pode aplicar algumas coisas para ti ou não. E daí a gente tem só que ver o que serve pra gente. Então, eu nunca trago verdades absolutas, eu trago percepções que a gente pode aplicar na nossa vida para ficar mais fácil. Jana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por Tá? ter a disponibilidade de participar. É importante que pessoas normais, verdadeiras, falem sobre algumas questões que incomodam para que todo mundo saiba que isso é normal. E eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno assim ao vivo, porque daí eu consigo ver o rosto, consigo ver as expressões, consigo, digamos, entender melhor. Às vezes no Instagram eu respondo, mas eu não sei o que a pessoa está realmente pensando. Então é muito bom para mim ter esse contato ao vivo aqui contigo e te agradeço muito por estar aqui comigo hoje. Sim, eu fico muito feliz também de estar participando dessa mentoria. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia, tanto para mim quanto Ótimo, para você. obrigada. Então, Jana, eu vou te fazer umas perguntinhas iniciais. Me conta teu semestre, da tua faculdade, qual é a tua faculdade, onde que é a tua cidade, essas coisas. Bom, meu nome é Janaína, eu sou aqui de Cláudio, Minas Gerais. Eu estou fazendo faculdade de Direito na Faculdade de Pitágoras, de Divinópolis. É uma cidade bastante perto aqui de Cláudio. E, na verdade, eu fiz, né, lá tanto pelo reconhecimento aqui, pelo menos na região de Minas Gerais, e também pela comodidade. Tu que semestre tu tá? Eu estou no segundo período de Direito. Segundo período. E por que tu decidiu fazer direito? Ah, na verdade, eu não sabia, na verdade, muito bem o que eu queria. Sim. Eu sempre soube que eu queria fazer faculdade, mas não necessariamente direito. Eu sempre tive muita vontade de fazer letras desde o sexto período, desde o sexto ano do fundamental, do ensino fundamental. Mas o tempo foi passando, né? E eu fui pensando um pouco mais. Minha prima também, ela me influenciou positivamente na escolha do direito. Ela é formada, inclusive, advogada também. E aí eu resolvi escolher direito. Mas foi bastante perto assim do vestibular e foi no final do ano passado, mais ou menos. E tu tá gostando da tua faculdade? Sim, eu estou gostando muito. É mais do que eu imaginava. Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto do direito. Ai, que bom, que ótima notícia. E como que é a tua rotina, assim? Tu trabalha, tu estuda, como é que tu divide a tua vida? Bom, eu acordo bem cedo, eu pego serviço cerca de 8 horas da manhã, mas eu paro cedo, eu paro cerca de 2 horas mais ou menos. Aí depois eu pego o ônibus às 5 e posteriormente eu vou para a faculdade. Aí a aula começa cerca de 7 horas mais ou menos. Aí eu fico lá até 10 horas, chego em casa mais ou menos meia-noite. É um pouco corrido assim, mas tudo vale a pena quando a gente Isso, gosta, né? Isso que a gente claro. gosta. E tu consegue dar conta de estudar em casa também? Tu consegue, assim, levar toda essa rotina tranquilo ou de vez em quando te atrapalha um pouco? Atrapalha um pouco, assim, mas eu acho que tudo é uma questão de prioridade. Se você sabe dividir bastante seu tempo, saber o que é mais importante em determinado momento, assim, a gente consegue fazer tudo que a gente quer. Pelo menos eu. Eu consigo dividir bastante o que é mais prioritário, realmente. Ao longo da semana eu consigo estudar e também nos fins de semana. Ah, perfeito, muito bom. Muita gente tem dificuldade, né, de dar conta. Às vezes as pessoas até nem têm tantas atividades, mas não sabem dividir o tempo, assim. E eu sei como é, porque eu, durante a minha faculdade, eu fazia estágio, nunca tive que trabalhar e ainda assim, às vezes parecia que não dava conta de fazer tudo, mas é justamente a organização, concordo contigo. E me diz uma coisa, como que é teu relacionamento com os teus colegas, com os teus professores? É tranquilo ou não? Sim, é super tranquilo. Eu gosto bastante dos meus professores, principalmente de direito civil. Assim, desde o começo, assim, olhando a grade de matérias, eu já sabia que eu ia gostar bastante de direito civil, direito constitucional. Penal, assim, eu não gosto muito, mas à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai gostando.
Isso é verdade. Sabe que toda vez que eu converso com um aluno ao vivo, algumas coisas são muito parecidas. E já começou, né? Eu realmente também. Penal não era muito a minha área, nunca foi. E sempre fui mais pro civil. Mas isso é muito questão pessoal, né? É uma coisa muito, muito nossa, assim. Tem gente que ama um, tem gente que ama outro. E vai indo. E diz uma outra coisa. Tu teve dificuldade de decidir teus materiais, teus livros, o que comprar, o que não comprar, ou foi algo bem fácil? No começo, sim, realmente eu tinha bastante dificuldade dos materiais mesmo que eu iria utilizar, se era um, se era dois, três cadernos. Aí eu fui dividindo mesmo de acordo com a quantidade de matérias. Atualmente eu curso 4 matérias, então é bem tranquilo em dividir apenas em um caderno. Perfeito. E eu ia te perguntar se realmente quantas matérias tu tá fazendo, quais são, ou como é que tu fez a decisão de fazer ou não fazer as cadeiras. Bom, na verdade, na minha faculdade, a gente não, assim, a gente até pode escolher, né? Mas a gente opta primeiramente no começo de pegar poucas matérias. No primeiro período eu peguei 4 matérias, agora no segundo eu estou fazendo direito civil, direito penal, constitucional e introdução ao estudo do direito. Ah, legal. Eu acho bem interessante isso, porque muitos alunos acabam, às vezes, pegando mais do que conseguem, assim. É muito inteligente da tua parte, porque a gente tem que saber também até que ponto vale a pena daqui a pouco fazer 7 cadeiras se tu não consegue dar conta. E Verdade. assim, é uma luta que eu tenho para falar assim para as pessoas que não é porque tu vai atrasar uma ou outra, enfim, que tu vai ficar para trás. Na verdade, é muito mais interessante tu conseguir fazer a cadeira com, né, com o tempo necessário, se tu conseguir te dedicar a ela do que fazer várias ao mesmo tempo só para ir passando. Isso é uma coisa bem Sim, importante. A faculdade já tem que ser bem aproveitada. E muita gente acaba levando a faculdade como assim, ah, só quero me formar para me livrar e depois eu vejo. Daí no fim, quando você forma, fica aquela decepção, né? Porque ficou muita coisa para trás, tem que ser estudada ainda. Mas muito bem. Então tá, Jana, me conta aí alguma coisa que tu precise. Começa, bom, ou as dificuldades ou as dúvidas, fica bem à vontade que a gente vai conversando sobre isso. bom, eu tenho bastante dificuldade mesmo em dividir o tempo, porque os professores geralmente no começo do semestre eles passam bastantes doutrinas, bastantes livros que a gente precisa ler, que a gente precisa comprar. É claro que eles explicam a matéria, né, de acordo com os dias, os slides também ajudam bastante, mas eu queria saber se há uma necessidade de ler doutrina, tanto quanto os livros, se há uma necessidade de conciliar, se mais para frente isso vai ser uma necessidade. Olha, o que eu vou te dizer? Isso aí com o tempo tu vai pegando, tá? Mas é o seguinte, a gente tem que ter, no mínimo, a base da matéria. Então, tu tem que pelo menos entender aquilo que é o mais essencial. Digamos assim, que é direito civil. Tu tem que entender os conceitos, tu tem que entender do que tu tá falando, tem que saber, digamos assim, se movimentar pela matéria. Então, eu sempre falo que existem níveis de estudos, né? Então, por exemplo, quando o professor ele te dá muito mastigado, ele te aprofunda conteúdo em aula, isso normalmente já é uma boa base para que tu consiga aprofundar o teu estudo com doutrina, por exemplo. Tem outras situações que a matéria ela é dada em aula, mas tu não entende ou tu tem dificuldade. Então, ao meu ver, não dá para ir direto para a doutrina, certo? O que eu sempre digo? Tem que ter a base. Talvez se tu está com dificuldade em alguma matéria, o ideal seja tu ler uma sinopse antes e depois partir para a doutrina. Eu não sou a pessoa que super defende ou que critica a doutrina, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque em alguns momentos a gente acaba ficando tão louco para ler doutrina que a gente não consegue aproveitar de verdade aquele conhecimento. Então, por exemplo, na minha faculdade, a gente estudava muito por doutrina em direito civil, certo? Então, eu achava essencial ler os livros da doutrina para entender o conteúdo. O que eu deixava de fazer? Eu não lia a lei, e eu muitas vezes não tinha tempo de ler o meu caderno. E daí eu ia para a doutrina crua, lia horrores de páginas, chegava no final, parece que fazia a prova, até ia bem e depois esquecia tudo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque a doutrina ela é importante, certo? Mas doutrina tu vai aproveitar em alguns pontos, mas normalmente é uma coisa que tu vai aproveitando melhor quando tu tem mais conhecimento. Então assim, é necessário estudar por doutrina? Depende do teu nível, porque vai ter vezes que tu vai perceber que tu já tá entendendo tanto aquele conteúdo que a doutrina ela vai ser ótima, ela vai complementar, tu vai aprofundar, entendeu?
Às vezes não. Às vezes tu precisa começar por um nível mais básico de informação, que é uma sinopse, que é justamente leituras mais esquematizadas. Eu estava conversando esses dias com um aluno que me falava que ele não conseguia escolher entre o livro. Qual que é o livro bom para graduação? Ao meu ver, é aquele livro em que não é nem tão resumido que tu não consiga entender, mas que não é tão aprofundado a ponto de tu não entender o livro. Então a gente tem que encontrar a doutrina que ela consiga assim, ó, ter um equilíbrio entre o que ela nos passa para ser completo, mas que não exagere nos detalhes, porque na graduação muitas vezes, se tu estuda com muitos detalhes, tu acaba não conseguindo pegar os detalhes de tudo. Então assim, eu, por exemplo, eu sempre falo que eu estudava pelo Didier na faculdade. É um civilista, né? Processo civil, na verdade, processualista. E eu achava na faculdade o Didier muito esmigalhado, ele dava muita informação e dificultava o meu entendimento. Então, na faculdade, eu não gostava de estudar por ele, porque eu achava que era muito aprofundado. E aí, assim, chega um ponto na abstração teórica que tu já não entende mais o que o autor está falando. Tu lê por ler só. E já quando eu comecei a dar aula, eu comecei a estudar pelo Didier, eu percebi que já era um pouco raso demais para mim. Precisava ter leituras mais específicas para conseguir aprofundar mais o conteúdo. O que eu vou te dizer então? Tu vai ter que ir vendo, de acordo com a matéria, qual te demanda mais e qual te demanda menos. Para a faculdade, em muitas cadeiras, tu não vai precisar estudar por doutrina. Em muitas cadeiras, daqui a pouco, se tu não quiser te aprofundar, tu lendo, acompanhando o professor, lendo sinopse, tu vai ir bem. Mas aí é muito uma questão de gosto também. Então, assim, não te cobra ler a doutrina de todas as matérias, porque tu não vai conseguir. Quer dizer, é muito provável que tu não dê conta de ler tudo. Imagina se a gente for ler uma doutrina muito aprofundada de todas as matérias que a gente faz. É difícil. Então, tu tem que encontrar um material que tu goste de ler, que te traga informações o suficiente para que tu entenda, mas que não fique maçante, porque daí ler doutrina vira uma coisa chata que a gente não aguenta, entende? Preciso ler doutrina? É bom, mas tu tem que ver o nível que tu tá de conhecimento daquela matéria. Se tu tá no nível muito básico, ler doutrina vai ser perda de tempo. Então é melhor tu começar por uma informação mais inicial para que tu consiga entender a matéria de forma geral. Eu digo que às vezes a gente tá lendo, a gente não sabe nem o que a gente tá lendo, mas a gente leu. Então ler doutrina apenas para se sentir menos culpada porque fez o que tinha que fazer é um auto-engano, assim, né? É tu, eu li, li, sabe? Mas o que tu entendeu daquilo que tu leu? Então, vai sentindo, porque tu também vai, ao longo da faculdade, sentir quais são as matérias que te demandam mais. E normalmente tu vai partir para estudar mais aquelas que tu gosta mais. Não é que isso seja errado, né? Mas é que faz parte do curso natural. Se tu gosta mais de civil, provavelmente tu vai estudar mais civil. E quanto mais tu estudar, mais tu vai querer estudar. Então, tu vai ter que saber, digamos assim, medir ali. Existem livros que não são tão aprofundados, mas que vão te dar o conhecimento básico para aquela matéria. Digamos que tu tem uma matéria lá que tu não tem muito interesse. Hermenêutica, por exemplo. Muitos alunos não querem saber de hermenêutica, que é a interpretação e tal. A Bom, gente vê eu vou ler doutrina de hermenêutica? Tu não precisa ler se tu não quiser. Mas existem livros que vão te dar uma boa base para tu passar bem, digamos assim, no semestre e ter um conhecimento básico. Isso é outra coisa importante. No direito, a gente não vai conseguir se aprofundar em tudo. Não tem como. Com o tempo, tu vai naturalmente encontrar o teu caminho, digamos. Eu quero mais para a área civil. Eu gostei muito de direito do trabalho. E as outras disciplinas, tu tem que ter um conhecimento básico para conseguir lidar no ordenamento. Mas nem todas vão requerer esse aprofundamento. Então, tentando responder mais objetivamente, depende, né? A nossa resposta é sempre. Depende. Tu vai ter que sentir no caminhar da faculdade quais são aquelas matérias que tu vai realmente conseguir absorver e que vai fazer sentido estudar pela doutrina e quais não vão fazer. E só tu vai conseguir definir quais serão essas matérias aí na tua caminhada. entendi. Sim, Valeu? valeu. Questão de pegar as matérias, né? Assim, tem alguns professores que eles, assim, não fazendo diferenciação, né? Mas alguns explicam um pouco melhor que os outros. Assim, eu tenho um pouco mais de dificuldade em direito penal. E, assim, saber escolher entre os conteúdos, né, que são apresentados em diversos sites, assim, você tem algum site melhor, um pouco mais confiável, para a gente poder estar buscando mesmo pesquisas, né, que possam aprofundar mesmo o estudo. Tem um site que eu amo muito, que eu super recomendo, eu nunca ganhei nem um centavo, mas eu vou recomendar sempre, que é o Dizer o Direito. Esse site, para mim, ele é incrível.
porque ele é construído, na verdade, o grande responsável é um juiz federal, em que ele ajuda concurseiro. Então, assim, são materiais muito completos. Até para graduação, às vezes, pode ser completo demais. Mas é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Lá, tu pode colocar, digamos, ele é um site que ele tem jurisprudência comentada e também ele apresenta as atualizações de leis. Então, tu pode entrar, é um site que o ideal seria entrar todo dia para ver o que tem de novo. Então, tu vai lá, tu coloca o assunto que tu tem interesse e tudo que saiu daquele assunto nos últimos tempos vai aparecer para ti. Eles fazem comentários informativos, que são comentários de jurisprudência. Eles trazem, digamos assim, toda uma explicação. Então, se tu pegar, digamos, o informativo, sei lá, 570 do STJ, aí decidiram 5 coisas. Ao invés de só trazer a decisão, eles explicam tintim por tintim o que é aquela matéria. Daí eles referenciam da onde que eles tiraram, com base na doutrina. É assim, ó, é uma explicação pontual sobre diversas coisas atuais que estão acontecendo. Então, decisões do STF, decisões do STJ, aonde mais a gente pode encontrar material confiável. Aí a gente tem que ter bastante cuidado, por quê? Quando a gente estiver tratando de resumos, tudo vai depender muito de quem fez e de que base, né, se teve. Então, por exemplo, quando eu posto vídeos sobre matérias de direito no meu YouTube, eu sempre aponto qual foi o autor no qual eu me baseei. Por quê? Tu tem que saber se eu estou falando do Miguel Reale ou se estou falando do Tércio Sampaio, porque eles têm diferentes ideias. Então, o ideal é sempre tu, assim, olhar, verificar de quem se está falando, tomar cuidado com as fontes que foram utilizadas. E existem artigos online, por exemplo, que são muito bem escritos e outros que são mais ou menos. O cuidado que a gente tem que ter, basicamente, é com as fontes e também verificar quem foi que escreveu. Por quê? Não é garantia total, mas se é uma pessoa que já tem um estudo, um doutor em direito, um mestre em direito, professor de alguma coisa, em tese, a gente pode entender que essa pessoa tem um pouco mais de conhecimento para escrever sobre aquele assunto. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente encontra materiais na internet que são escritos por pessoas que não têm assim o conhecimento sobre aquele tema. E aí pode ser que tenha informações antiquadas ou informações equivocadas. É importante também tomar cuidado para ver a data desse trabalho. Eu recomendo, se for uma pesquisa para faculdade, que sempre se entre em revistas, em periódicos acadêmicos, certo? Então, periódicos acadêmicos são aonde os pesquisadores publicam seus artigos. Esses costumam ser artigos bastante seguros, digamos assim, confiáveis, porque passa por revisão de outras pessoas. Então, tem sites que a gente acessa fácil, tipo o Jus Brasil, por exemplo. É um site que tem muita coisa, você tem que ficar atento a quem escreveu, certo? Às vezes, se tu vê que a pessoa não tem nenhuma referência dela, tem que tomar cuidado então, com as fontes que ela utilizou. Eu tenho um pouco de medo, porque só com o tempo tu tem uma total certeza de se um artigo se ele é válido ou não, entendeu? Mas é uma coisa que tu muito mais sente pela maneira como a pessoa escreve, pela forma como ela expõe, do que especificamente por uma coisa que tu consegue ver na hora. Eu hoje, por exemplo, já consigo ver quando um artigo tem fundamento e quando ele é uma enrolação, ou quando ele é apenas um mix de um monte de coisa, sabe? Então, o que eu sugiro? O site do Dizer Direito ele é muito prático, então a parte prática tu vai encontrar nele. Agora, sites de periódicos, anais de eventos, em que tu vai ter o resumo lá de tudo que foi discutido nos eventos de direito, é mais confiável. Para trabalho acadêmico, principalmente, é importante buscar esse tipo de conteúdo. Tu vai ter muitos sites de notícia jurídica também. Tem o Migalhas, tem o Conjur. São sites que também são ok, são confiáveis, mas para tu te manter informada, digamos assim. Não para que tu use como base na faculdade, por exemplo. E aí, na verdade, eu estou falando de duas coisas diferentes. Eu estou falando daquilo que a gente vai usar para se informar e daquilo que a gente vai usar como referência para os nossos trabalhos. É diferente, certo? Mas tem que tomar um certo cuidado. Eu vejo, por exemplo, que no Instagram tem muitos Instagrams, né, de direito que são questionáveis, que são, digamos assim, chamarisco apenas para as pessoas irem, comentarem, curtirem, não traz a notícia como deveria. Então, também tem que tomar cuidado com ler a manchete e não ler o restante do texto. Esse é um problema que eu vejo com frequência. As pessoas veem a manchete, saem falando, comentando, mas elas não leram efetivamente o que era o assunto e daí já vira uma bola de neve. É importante ficar atento a isso. Então,
Sites que já têm um certo respaldo, tem que tomar cuidado para ver se não tem, digamos, um viés um pouco sensacionalista, certo? Para que tu não seja enganada também. No direito a gente tem que estar meio desconfiado de todo mundo, assim. Não, só um pouquinho. Que notícia é essa? Eu quero ver se isso é verdade. Eu muitas vezes pesquiso mais de um site, assim, para ver se realmente é a mesma história, sabe? Mas academicamente, assim, se tu quer estudar sobre um assunto, eu recomendo buscar em revistas, periódicos de direito mesmo, em que assim as pessoas que estudam de verdade aquele tema vão te trazer em 30 páginas, às vezes um resumo muito mais fácil de entender do que a própria doutrina. Estudar por artigo científico é uma forma muito boa, porque às vezes é muito mais objetivo. Como o cara tem que escrever em 30 páginas, ele escreve muito mais objetivamente, porque às vezes a doutrina ela se enrola, né? Eu não sei porquê, o treinador de direito parece que escreve assim, e vai e volta, às vezes a gente se perde, é uma coisa meio nossa. Mas às vezes, então a gente pode substituir essa doutrina por estudos mais específicos que vão te trazer informações mais relevantes para aquele momento. Entendi. Vou fazer mais uma pergunta. Você acha interessante já começar a se preparar, né, desde o início do curso, para uma carreira que você almeja alcançar, assim, um pouco mais tarde? Assim, tem duas situações. Ou tu sabe o que tu quer, né? Ah, eu quero ser juíza, eu quero ser promotora. Ou tu não sabe, tu tá aberto. De qualquer maneira, o que eu sempre acho interessante é que você busque ter experiências diversas, para que durante a faculdade tu descubra pelo menos qual é a área que tu gosta, entende? Então tem gente que quer ser juiz, mas nunca trabalhou no fórum, nunca trabalhou junto com o juiz, não sabe o que o juiz faz. Aí tu tem uma imagem do que é ser juiz, tu a vida inteira sonha em ser juiz e talvez tu tenha uma decepção porque tu não sabe nem o que o juiz faz, tu tem uma imagem do juiz que não corresponde à verdade. Ou talvez tu queira muito ser juiz, mas aí estagiando, tu perceba que na verdade tem muito mais a ver com ser promotor do que ser juiz. Então, é na faculdade que a gente tem que começar, digamos assim, a ter a provinha de tudo que a gente puder. Fazer estágio na defensoria, fazer estágio no Ministério Público, fazer estágio em escritório privado. E aí, o estágio, ele pode ser um estágio daqueles todos os dias, remunerado, ou ele pode também ser estágio voluntário. Em muitos lugares existe isso, em que tu vai, fica um dia por semana, uma tarde só, um período que não atrapalhe o teu trabalho, por exemplo, e que tu consiga perceber como que funciona aquele estudo. O que eu acho importante, então? O preparo tu já vai estar tendo de certa forma, porque tu está estudando e tu está aumentando o teu conhecimento. Quando tu for fazer o concurso, tu vai ter que pensar no que se exige de alguém que vai exercer aquela profissão. Então, digamos assim, se tu for fazer uma prova para Ministério Público, para ser promotor, tem que ter um entendimento de promotor. Então, qual que é o entendimento do promotor? Normalmente, ele tem que regular a lei, digamos, ele tem que cuidar da lei, né? Ele é o custos legis, ele que garante a justiça também, de certa forma, mas muitas vezes ele está na parte que acusa. Então, existem doutrinas específicas para promotores. Se tu quer ser juiz, o perfil é diferente. Tu tem que estar num ponto de equilíbrio. Se tu quer ser defensor público, é o contrário. Então, é o contrário do Ministério Público. Claro que todo mundo busca a justiça, o direito, mas a tua percepção tem que ser diferente, porque tu vai atuar em um lado ou em outro. Então, mais do que pensar em se preparar apenas para um cargo, eu acho que o importante é tu descobrir o teu perfil na faculdade. O que eu gosto de fazer? O que eu gosto? E o que eu não gosto, então, também? Às vezes a gente não sabe o que a gente gosta, mas a gente sabe que a gente não gosta. E uma coisa que eu percebi durante a faculdade é que tinha várias coisas que eu não gostava nos estágios que eu fazia. Ah, isso aqui não acho legal. Isso aqui não serve muito para mim, certo? Teve coisas que, como eu não fiz durante a faculdade, eu descobri depois. Então, eu me arrependo muito de não ter feito um estágio em escritório particular de advogado. Porque eu achava que a advocacia era uma coisa, quando eu advoguei, a minha experiência não foi como eu esperava. Tanto é que advogar, para mim, é uma coisa que eu pessoalmente não gosto. Assim, não tenho prazer em advogar, porque como eu não tinha tido essa experiência antes, eu não esperava que certas coisas fossem acontecer. Eu achava que era um pouco diferente quando eu atuei, não gostei das coisas que eu vi acontecer, entendeu? Mas é muito relativo. Uma pessoa que tem um estágio lá na faculdade e gosta, ela tem sinal verde para seguir naquela ideia, naquela profissão. Então, mais do que se preparar para uma única carreira, eu acho que é tu se encontrar, assim.
O que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu me vejo fazendo, porque eu testei na prática e vi que dá certo, o que que eu não gosto. Enfim, a gente tem que, assim, ir descobrindo o que que para nós nos serviria. E aí, tu consegue no direito, assim, eu sempre falo, a gente tem muitas opções. Pode ser que tu não goste de nada dos cargos clássicos, né, os mais conhecidos, mas eu tenho certeza que tem algum, seja público, seja privado, alguma tarefa que o jurista pode fazer que tu vai gostar. Mas é uma questão de ir garimpando e de ir procurando, sabe? E não assim simplesmente botar na cabeça que quer uma coisa e fechar os olhos para aquilo, sabe? Às vezes, se tu abrir um pouquinho, tu pode ver que é um pouco diferente do que tu imaginava ou do que tu esperava. E tá tudo bem, sabe? Então, ao meu ver, é isso, é buscar experiência, é buscar ver o que tu gosta, o que tu não gosta, o que tu vai fazer, o que tu não vai fazer e viver nessa, digamos assim, nessa oportunidade que a faculdade nos traz. Porque imagina, depois de formado, tu não vai poder estar atuando em qualquer uma dessas áreas. Depois de formado, tem que fazer um concurso para atuar naquela área. E aí, fazer um concurso para descobrir que tu não gosta de algo, acho que deve ser bem ruim, né? Sim. O que mais? Bom, eu também penso bastante acerca do mercado, que cada vez mais tem ficado saturado. Alguns professores também, eles colocam meio que pressão na gente, falando mesmo que a gente tem que buscar ser o melhor sempre, nos aplicar, e claro, a gente tem que buscar sempre esse caminho durante a faculdade, mas entender mesmo se realmente o mercado para os profissionais do direito, eles estão cada vez mais saturados, se a gente teria alguma orientação de como se preparar mais ou buscar novas oportunidades, assim, se realmente o mercado está saturado, se a gente tem que se especializar, por exemplo, fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, mesmo que a gente não queira atuar necessariamente na área. Assim, isso é bem relativo, tá? Até esses dias, esses tempos eu fiz um vídeo falando sobre atingirmos mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Então, o que que você fala? Ah, tá saturado, não tem mais lugar para estudante de direito, não tem mais lugar para jurista. E assim, a gente realmente tem muita faculdade de direito no Brasil, a gente tem mais de 1.700 faculdades, é muita faculdade. Só que assim, o que eu percebo é que o nosso mercado está muito inchado, digamos, mas efetivamente existem muitos profissionais que não têm a competência necessária no mercado. Então, eu vejo pessoas formadas em direito que mal sabem ler e escrever. Existem pessoas que simplesmente usam daquele velho jeito que a gente não gosta de conseguir coisas por meio da advocacia, que usam o direito como um instrumento para passar a perna nos outros, que não são íntegros. Então, existem muitos profissionais que estão, inclusive, caindo, porque uma hora isso acaba aparecendo. Mas, assim, doutorado e o mestrado, eles não são uma obrigatoriedade. O que, que ao meu ver, acontece? A gente está saturado, talvez, de pessoas que pensam sempre na mesma direção. Então, o que, que o estudante de direito pensa? Ele quer estudar direito civil, direito penal, direito tributário. E ali ele fica, não, eu quero ser tributarista, eu quero ser tributarista. E claro, né, as áreas mais clássicas tem muito advogado já, tem muita gente nessas áreas. O que, que ao meu ver, seria uma baita de uma sacada, que os alunos muitas vezes não têm. É tu aliar o teu amor, o teu hobby, alguma coisa que tu ame, com o direito. E aí tu encontrar um ramo em que tu seja especialista, em que tu consiga, por vontade, por amor próprio, digamos assim, trabalhar com algo que liga o direito com aquilo que tu realmente quer. Então, por exemplo, assim, durante um bom tempo eu pesquisava sobre cyberativismo, que é uma palavra bem estranha, mas é basicamente as pessoas na internet buscando seus direitos. E eu estudei especificamente sobre o cyberconsumidor. O que, que é isso, professora? É o consumidor que vai na internet reclamar, basicamente, certo? Então, eu estudei muito tempo durante isso, eu fiz pesquisa, nananã. Era um tema muito legal, porque eu gosto de consumidor, era um tema que eu gostava de estudar. Eu estudei muito tempo sobre isso, até que simplesmente um dia me ligaram da Globo, com o G1, sabe? Para pedir uma entrevista comigo. Porque eles tinham encontrado na internet os textos que eu fazia sobre aquela área e não tinha mais advogados para falar sobre aquilo, porque as pessoas simplesmente não estudam aquilo. Então, o que, que eu percebo hoje? Eu percebo que os alunos eles não se diferenciam porque eles estão sempre andando com todo mundo. Então, direito civil, que é um direito muito tradicional. Advogado que entende de direito civil, comum, né? Todo mundo sai da faculdade entendendo direito civil, direito penal, mais ou menos, mas entende.
Agora, o que que eu vejo como para quem quer ser advogado, principalmente, um pulo do gato? É tu encontrar um ramo específico e subnichando. Não, eu gosto de direito civil, mas eu gosto especificamente sobre o direito civil da privacidade, e aí eu vou aplicar isso a um contexto específico. É claro que isso, claro, tem que ser construído com o tempo, mas eu vejo que sim, existe muito espaço, mas as pessoas não sabem ocupar o espaço. É como assim, tem 10 salas, mas está todo mundo nas duas primeiras, e as outras salas estão vazias, porque as pessoas simplesmente vão para onde está todo mundo. E outra coisa, assim, para concurso, realmente é muito concorrido, muito concorrido. Mas concurso é uma coisa que, se tu te esforçar, se tu tiver a persistência e tu realmente quiser passar, pode demorar 1, 2, 3, mas uma hora tu passa, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Demora? Pode demorar sim, mas é como se fosse uma fila. Os melhores vão entrando e as pessoas vão crescendo no seu estudo. O que que eu percebo em muito concurseiro? Muitos não têm a persistência, porque não é algo que é fácil, certo? Realmente, normalmente costuma demorar. Muitos não têm, digamos assim, a constância. Então, se tu não sabe o que tu quer fazer e tu faz tudo, talvez isso te prejudique, porque as matérias de concurso são diferentes. Então, eu tenho amigas, por exemplo, que fazem concurso para o Ministério Público, também fazem curso para magistratura, aí quando abre para procurador fazem também. Então, tu acaba te perdendo no caminho, de certa forma. Então, tem como, sim. Tem lugar? Tem. Concurso segue abrindo. Estavam falando que não ia ter mais, né? Ah, porque cancelaram os concursos. Não, segue abrindo. Ministério Público, magistratura, segue tendo concurso. Só que tu tem que tomar uma decisão. Para mim, isso é o mais difícil. Amigas minhas que já passaram para defensora, para juíza, né, na magistratura, eu tenho amigas de faculdade que já passaram, mas elas contam que foram alguns anos de persistência, de assim tentar se motivar, porque tu reprova muitas vezes, normalmente, antes de passar, certo? Então, o que que eu vejo? O estudante que aproveita as oportunidades na faculdade, faz pesquisa, busca projeto de extensão se tiver, faz outras línguas, vai buscando as oportunidades, pensa no intercâmbio, sabe? Tem várias coisas que a gente pode fazer. Não precisa fazer tudo, mas tem que buscar esse tipo de coisa. Eles costumam chegar com uma visão diferenciada no final do curso. E se tu consegue ver o que tu gosta, já na faculdade tu tá meio caminho andado, porque a realidade é que a maioria das pessoas se forma sem saber para que lado ir, porque não aproveitou a faculdade, porque ficou tão focada em nota e passar que esqueceu que a experiência tinha que ser vivida, sabe? Para mim, isso é muito claro hoje. Ainda que eu consegui aproveitar minha faculdade em grande medida, mas eu vejo que muita gente sai. O que eu vou fazer agora? Bom, vou estudar para concurso. Aí vai estudar para concurso e não tem a decisão mesmo de persistência. Aí fica, roda uma vez, não é aprovado uma vez ou outra, já desiste, já se sente mal, aí já trabalha em qualquer coisa, sabe? Então, o que eu vejo é que as pessoas elas estão muito perdidas, a gente não tem clareza do que a gente quer. Mas não é um erro dos alunos, eu acho que é um erro do mundo, porque o que tu tem é pressão, né? O que nós temos como estudantes de direito é pressão de todos os lados. Como assim o STF decidiu isso, o país isso que odeia esse brasileiro, vergonha. Aí tu, como jurista, além de ter que lidar com os teus problemas, tem que ficar defendendo as coisas, assim, para as pessoas. É muito difícil estudante ter direito. Porque também, não, tu vai fazer o quê? Tu vai ser concurso? E tu não passou ainda? E tu vai ser advogado? Mas já fez a UAB? Então, assim, resumindo, a gente tem muita pressão por ser estudante de direito. E a gente sente. E é impossível não sentir. Porque o que ensinaram para todo mundo é que o estudante de direito, para ser bom, tem que passar na OAB, para ser bom, ele tem que fazer concurso e não demorar muito. E a gente sente esse peso, sabe? Então, primeira coisa que se eu posso dar o conselho é que ninguém é obrigado a nada, certo? A gente tem que construir o nosso caminho de acordo com a nossa vida, a nossa trajetória e ficar se comparando com qualquer outra pessoa não existe, sabe? Cada um tem a sua trajetória. A gente vai ter muita cobrança da sociedade, das pessoas ao nosso redor, mas isso aí é muito, tem muito, ao meu ver, tem muito interesse, sabe? Então a gente tem que ficar atento. E a pergunta que tu fez, eu já nem me lembro mais do tanto que eu falei. Ah, se tem que se preparar. Bom, como eu disse, eu acho que é aproveitar as oportunidades para ter muita experiência e para já sair da faculdade um pouco mais seguro do que tu quer, assim, sabendo qual vai ser a tua decisão e com consciência decidir. É. A questão da segurança também, né? Falando em segurança.
Muitos alunos, né, principalmente os da minha sala, eles têm bastante dificuldade em falar mesmo, falar em público. Você acha que é interessante a gente já começar a fazer um curso de oratória, buscar melhorar a fala já nos períodos iniciais, ou a gente pode buscar isso mais assim, perto do TCC, perto do fim do curso mesmo? Quanto mais cedo, melhor. Mas eu não sei se seria já de fazer um curso, porque nem sempre o curso ele vai te resolver. Eu já fiz curso de oratória, e no curso de oratória ela te ensina a falar, ela te dá alguns truques, assim, de o que fazer para, digamos assim, quando tu esquecer alguma coisa, ou para dar mais tempo na fala. Esses cursos, eles são muito interessantes, eu acho que é legal de fazer, mas eu acho que mais interessante ainda é tu te desafiar a ter mais chance de falar em público. Então, o que eu quero dizer com isso? Na faculdade, várias são as oportunidades que tu tem de levantar o braço e fazer uma pergunta numa palestra, por exemplo. Isso já é falar em público. Muita gente morre de medo de levantar o braço para perguntar numa palestra e a gente não fala nada. Ou então, em sala de aula, na hora de apresentar o trabalho, vê como um desafio, como uma oportunidade, sabe? Eu sei que parece meio clichê, né? Mas é assim, que bom que eu tenho mais uma chance de falar em público. Porque essa vai ser a tua pior apresentação. A próxima já vai ser melhor. Então, é interessante a ideia de curso, mas mais interessante é tu te desafiar para que ali na faculdade mesmo tu consiga melhorar. Então, levanta e faz uma pergunta para o teu professor, elabora, o professor dando aula, escreve uma pergunta no teu caderno, elabora bem direitinho e faz uma pergunta elaborada para o teu professor. Isso já é falar em público, isso já vai te trazer mais segurança. E assim, ó, é meio que dá um sentimento bom, e aí tu quer fazer mais. Falar em público é uma coisa meio viciante, quando tu começa a gostar, parece que tu assim, tá na roda, sabe? É engraçado. Eu era muito tímida por muito tempo. E eu fui desenvolvendo isso. Eu comecei apresentando trabalho científico. Nos primeiros eu tremia, assim, né? Segurava a mão atrás para não aparecer, sabe? Depois foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Tu percebe que nada de ruim pode acontecer contigo. Tu tá só apresentando, tu tá só falando. Mesmo que tu cometa um erro, errar. E eu tava pensando nisso hoje. Todo mundo comete erros. É comum. Então, a maneira como tu lida com o teu erro é a maneira como as pessoas vão lidar contigo também. Teve uma vez em sala de aula que eu escrevi no quadro uma parte histórica, eu escrevi e deixei os alunos copiarem um pouquinho, daí eu fui ler. E eu olhei rapidão, assim, era um número romano, não me lembro, era 13, e eu falei 17, 18, não me lembro. Eu fiz uma confusão ali na leitura. E na hora eu errei, né? Então o aluno me corrigiu. Não, professor, isso está errado. E tá errado, né? Qual foi a minha reação? Isso já era professora há um bom tempo, né? Gente, eu só li um número errado, entende? Não é um grande problema. Tá escrito ali, eu sei ler. Fui eu que escrevi. Então, a maneira como tu te porta diante dos erros é a maneira como as pessoas vão também tratar. Eu falei assim, nesse dia eu falei assim, gente, desculpa ali muito rápido, bola pra frente. A mesma coisa na apresentação de um trabalho. Pode ser que tu gagueje, pode ser que tu erre, pode ser que tu esqueça. Tá, mas e daí? O que vai acontecer de pior nesse momento? O que vai acontecer de pior? Nada, né? Porque o teu professor, se ele não for um psicopata, ele vai ficar te esperando terminar. Os teus colegas, minimamente, a não ser que seja uma coisa muito fora do comum, que também é a tua decisão, não vão ficar rindo de ti, porque eles vão ter que apresentar depois. Esse é um erro que eu vejo que os alunos têm, é uma vergonha dos outros. O que meus colegas vão pensar? E se eu errar? Mas e daí se tu errar? O erro não é algo tão importante assim. E os teus colegas também vão ter que passar por isso. Então, assim, eu, por exemplo, se eu tenho que fazer uma apresentação, eu não dou risada de quem está apresentando, porque pode ser eu depois, sabe? Acho que a gente se preocupa muito mais com os outros do que com a gente mesmo. Acho que é isso que nos trava, é esse medo. Mas sim, quanto mais cedo a gente começar a tratar disso, a pensar que é só mais uma apresentação. Eu sou assim, eu vou apresentar, eu penso que ninguém está me ouvindo, o que acontece muitas vezes, né? Na aula, muitos teus colegas não estão nem ouvindo o que tu está falando, às vezes nem o professor, que triste, né? Nem ele está ouvindo. Então eu penso, ninguém está me ouvindo mesmo, vou falar aqui o que eu tenho que falar
e normalmente eu me saio bem, me saía, né? Agora eu não apresento mais trabalhos na faculdade. Então, em aula é diferente, né? Em aula, normalmente, eu espero que os meus alunos estejam me ouvindo. Mas aí já é um outro nível. Eu comecei lá de baixo. Comecei apresentando trabalho, ficando nervosa, treinando muito. E com o tempo tu vai ganhando. Mas é importante que já desde o início tu comece a te desafiar. A gente também pode fazer grupos entre colegas. Pode ser um grupo de 5 alunos. E vocês podem começar a falar entre si. Por que quando a gente está no intervalo a gente fala com todo mundo e não tem vergonha? Por que na sala de aula muda essa perspectiva? Não. Então, assim, não sei se fazer o curso é tão importante quanto tu te desafiar. Tu ir lá e apresentar e vou melhorar e vou isso. Dá uma adrenalina, na verdade, essa é a palavra. Tu vai lá e tu fala, tu te dá bem, tu fica feliz contigo mesmo. Aí tu erra, aí tu corrige, entendeu? Se der um errinho, faz parte, todo mundo é humano. Então, é algo bem tranquilo. Mas assim, medo faz parte, insegurança faz parte, a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo. Só não pode ficar nessas noias de tipo, ah, eu sou ruim, ah, eu vou errar, vou passar vergonha. Não. Se acontecer, aconteceu. Assim, faz o teu melhor, te prepara, que vai dar tudo certo. Pensamento positivo. Entendi. Não, mas tudo realmente é uma questão de persistência, né? Eu tô melhorando um pouquinho, de pouco em pouco, gradualmente, mas tudo vai melhorando ao longo dos períodos também, até o final. A gente vai estar 100%. Com certeza. Eu gostaria de saber também se seria interessante, né? Assim, é claro que é uma dúvida um pouco específica, né? Também para algumas pessoas que talvez desejem seguir a carreira acadêmica, né, de professores, se seria necessário, né, ou seria válido começar a dar monitorias na faculdade, projetos também de extensão. Acha que é necessário, que seria válido para começar mesmo um mestrado, por exemplo? Para o mestrado especificamente, tu tem que ter um currículo. E no currículo, claro, cada instituição vai ter a sua maneira de avaliar. O que no meu era importante, na maioria é importante. Se tu tem publicação de artigo, se tu apresentou trabalhos em eventos, projeto de pesquisa, projeto de extensão também. Aí algumas faculdades vai contar outros tipos, na verdade, existem editais muito detalhados, assim, muita coisa conta. Mas a mentoria, por exemplo, nem sempre ela vai contar, mas com certeza, como experiência para ti, vai ser muito válido. Depende muito de quem vai ser o professor, né? Então, eu já tive alunos que fizeram mentoria comigo e eu aproveitava eles, mas hoje eu vejo que eu podia ter feito mais coisas para que eles tivessem mais experiência. Então, por exemplo, os meus alunos me ajudavam a formular questões, me ajudavam a ajudar os alunos. Quando os alunos tinham dúvida, eles ajudavam, eles solucionavam. Eles iam nas aulas, eles me ajudavam a organizar. Na faculdade pública que eu dei aula, eu tinha mais abertura. Porque na privada, o aluno que fazia mentoria comigo, mentoria não, gente, a monitoria comigo, eu não podia dar muita atribuição para ele por questões da faculdade. Na pública, não, eu podia dar mais coisa. Então, as minhas alunas que fizeram monitoria comigo nas universidades públicas, elas me ajudavam a fazer a avaliação, a corrigir a avaliação, elas me ajudavam a organizar a aula, elas me ajudavam justamente na questão de como auxiliar os alunos. Então, ao meu ver, monitoria é muito interessante, muito mesmo, porque tu vai ter o gelinho na barriga de estar ajudando outras pessoas, tu vai ver o lado do professor, porque tu acaba ficando próximo do professor, né? Ele vai te contar algumas coisas, tu vai ter percepções que tu não teria se tu fosse só aluna, certo? E é claro, o que mais mestrado? Língua estrangeira, e normalmente se pede ou que tu faça uma prova antes, ou que tu comprove que tu fale, certo? Se não, logo no início, tu vai ter que fazer em algum momento essa proficiência, ela é obrigatória, em inglês, espanhol, depende da tua faculdade. A questão dos artigos, a questão de eventos, a questão de comprovar cursos também, às vezes conta, participar de bancas. Então, dependendo do teu nível, tu vai conseguir ter um currículo maior ou menor. Eu entrei no mestrado logo após me formar. Então, por exemplo, eu nunca tinha participado de uma banca de graduação, porque eu acabei de me graduar. Então, algumas coisas eu não tinha, mas isso tudo vai variar muito de acordo com o edital da instituição, certo? Mas então, regra geral é ter um currículo.
Isso é o mais importante. Nesse currículo, tu vai ter que ter essa parte, digamos, da pesquisa, principalmente, e também outras atividades que podem ser extracurriculares. Estágio, às vezes, pode te ajudar também, certo? Porque tu pode ter uma experiência. Olha como as coisas se conectam. Às vezes, no estágio, tem uma experiência com o direito que te faz ver um problema, que te faz criar um projeto bom e que te faz, então, entrar no mestrado, porque tu conhece o direito, tu sabe o que se precisa e tu consegue agregar alguma coisa àquilo. É por isso que, ao meu ver, eu acho que todos os ramos, né, todos os elementos aí do tripé, a pesquisa, a extensão e o ensino, eles se complementam. Porque de uma forma, um ajuda o outro. A extensão ajuda a pesquisa e ajuda o ensino. O ensino ajuda os dois também. E a pesquisa também acaba contribuindo. Então, tem que tentar focar nos 3 pontos. Não adianta enlouquecer e fazer tudo ao mesmo tempo, se tu não tem tempo, não o ideal é passinho por passinho. Então começa num grupo de pesquisa, uma vez por semana, começa a escrever um primeiro resumo, daqui a pouco tu aumenta, faz um resumo expandido, daqui a pouco tu faz um artigo e aí tu vai evoluindo, certo? É importante a gente ter noção de que não é tudo para a hora. A ansiedade é um dos nossos piores inimigos. Então tem que tomar cuidado para ir devagar, ir planejando, e assim tu consegue alcançar vários objetivos. Ter pequenas metas. Eu tinha 3 metas na minha faculdade que eu falava assim que eram grandes objetivos que eu queria durante a minha faculdade fazer. Fazer uma monitoria, fazer o estágio de visita na Câmara dos Deputados, que eu sempre achei muito legal desde que eu fiquei sabendo, e fazer o intercâmbio. Eu pensava, se eu terminar a minha faculdade com essas 3 coisas, eu vou ter terminado feliz. E depois eu conseguir agregar outras coisas. Então, é interessante que tu vá pensando o que tu quer fazer para ir programando também quando é que tu vai fazer. Uma coisa por vez, devagarinho, e a gente vai ficando feliz com essas conquistas, sabe? Tu vai vendo que tu tá indo pro caminho certo e as coisas se ajeitam. E teria alguma diferença entre faculdade pública ou privada dentro do Tem currículo? bastante. Depende do currículo. Assim, ó, tem muita diferença, mas eu não sei se é assim, não é todas as privadas e não é todas as públicas. Mas, por exemplo, na minha pública que eu tive, eu tinha muito problema de estrutura, faltava professor, biblioteca com livros da década de 60, entendeu? Tinha também a parte boa, porque aqui na minha cidade, a Universidade Federal, ela tem um peso. Então, muitas matérias eu nem tive, mas o peso da universidade no currículo é diferente de outras, entendeu? Já a particular que eu dei aula, eu falava assim, meu Deus, esse ensino aqui é maravilhoso. Era aula direitinho, estrutura, livros, professores comprometidos, entende? Porque na minha época, pelo menos na federal, os professores, eles assim, como que eu posso dizer? Não eram tão cobrados. Hoje está um pouco diferente. Mas quando eu fazia a faculdade, muita cadeira eu não tive, sabe? A gente não tinha como cobrar que o professor nos desse aula. Muitas vezes acontecia isso. E na particular é um pouco diferente, porque tu tem, de certa forma, como esperar um ensino melhor, sabe? Mas existem vários fatores, assim. Existem faculdades particulares que elas são incríveis, muito superiores às públicas. E existem públicas que também são muito. Então, é muito relativo, sabe? Eu não vejo hoje como um problema tu te formar em uma ou em outra. Até porque se tu fizer a tua caminhada, isso vai ficar meio de lado, sabe? Só fica atento para as oportunidades que tu tem. Às vezes, fazer uma privada te dá muito mais oportunidade do que a pública, mas depende. Isso varia muito. Estava falando com o aluno esses dias de uma particular que é maravilhosa, que ele deixou a federal para ir para uma particular. E aí? E aí que ele percebeu aonde ele ia ganhar mais naqueles 5 anos, certo? Então é muito relativo isso. Tem coisas boas e tem coisas ruins. E aí tu vai ter que saber medir. O ideal é sempre pesquisar antes para quando for fazer a faculdade e também assim falar com pessoas que já estão na faculdade, para tu saber o que te espera, de bom e de ruim também, certo? Então, essa resposta é muito relativa. Não... Tem coisas boas e coisas ruins, mas enfim, tu tem que saber dosar e de preferência tu focar no teu caminho, porque sendo em uma ou em outra, o diploma ele vai chegar e o que vai te diferenciar vai ser o que tu fez e o que tu não fez também, né? É o que eu falo, o diploma todo mundo vai ter no final. Até do teu colega mais lerdo, aquele mais lentinho até o mais inteligente. O diploma é igual para todo mundo. Então, o que vai diferenciar o resto que tu fez além da faculdade. E muita gente não sabe, esquece disso, enfim, acaba deixando de lado. Entendi. E acho bacana também aliar
mais de uma graduação, juntamente com a graduação de Direito? Ou o melhor é se especializar, por exemplo? Não, eu acho que depende da tua história, depende do que tu gosta. Eu, assim, eu comecei a fazer uma graduação em administração durante a minha faculdade de Direito e eu percebi que não era para mim. Então eu comecei, eu fiz, eu passei no vestibular, comecei a fazer e percebi que não ia não estava convergindo, não ia dar certo para mim. E aí eu resolvi não fazer. Mas muita gente faz e acaba complementando a sua faculdade. Então é muito mais uma questão do teu gosto pessoal, certo? E de tu saber lidar com todas as atividades, porque se uma faculdade é puxada, imagina duas, né? Então é uma questão muito pessoal. Tu não vai, digamos assim, tu não vai perder por fazer, né? Mas, mais claro, melhor. Tu não vai perder por fazer uma faculdade, mas tu tem que saber, digamos assim, ter monitorar. Se tu perceber que tu não tá conseguindo levar as duas faculdades ao mesmo tempo, talvez tu tenha que repensar isso daí. Mas é muito pessoal. Ah, talvez tal faculdade vai me agregar. Perfeito. Eu tinha colegas que faziam várias cadeiras em letras, por exemplo. Aí aqui tinha letras em várias línguas, assim, tá em latim. Perfeito. O que tu achar que te interessa, que vai te agregar, vai pra frente. Mas é muito uma questão de tu perceber o quanto tá dando certo ou o quanto tá te atrapalhando, talvez, né? Entendi. E é interessante também, por exemplo, igual a gente começa primeiramente com cerca de 4, 5 matérias. Assim, é interessante a gente pegar matérias online, né? Tipo, a minha faculdade, ela adota, né? Uma parte, algumas matérias são interativas, né? Ou seja, elas são EAD e algumas são presenciais, a grande parte. Que é interessante pegar bastantes matérias EAD e poucas presenciais, assim, para complementar a grade. Não sei, na verdade. Depende de como tu consegue estudar. Tem gente que não consegue aproveitar a aula presencial, por exemplo. Tem gente que vai pra aula para ficar o tempo inteiro no WhatsApp. Aí não adianta, né? Já por outro lado, tem pessoas que quando a aula é online só não consegue se concentrar porque vai fazer outra coisa, não consegue ficar ouvindo a aula. Então eu acho que tu tem que verificar qual é o tipo de aula que tu consegue aproveitar melhor, certo? A aula presencial, às vezes o professor fala muito rápido, tu não consegue anotar. A aula online tu consegue repetir, se for necessário volta, ouve de novo. Então eu acho que tu tem que ver aí qual o teu estilo, qual o estilo que dá melhor para ti, que dá mais certo para ti. Tem pessoas que odeiam sala de aula, odeiam ter que estar lá ouvindo ao vivo, que na internet tu consegue avançar, né? Enfim. Então isso, eu acho que é muito depende muito. O que tu gosta, como tu aproveita e de que maneira tu vai, digamos assim, equilibrar isso para que seja bom pro teu ensino, né, pro teu aprendizado. E o estágio seria obrigatório, necessariamente, no final da graduação? Existe estágio obrigatório nas faculdades, sim. Aí é no horário de aula, normalmente. Ah, sim. Então, Mas existe. Tu vai ter, por exemplo, na minha faculdade era um ano inteiro, 2 semestres, em que tu tinha terça e quinta, toda manhã, estágio obrigatório. Cada faculdade vai ter o seu jeito, né? Mas além dos obrigatórios, existem os outros, né? Que são os não obrigatórios, que é esse que tu pode fazer no período diferente da faculdade. Aí tem remunerado, tem não remunerado, tem voluntário, enfim, vários tipos. Eu sempre acho que, se for possível, fazer é a melhor coisa do mundo. Porque tu acaba vendo na prática coisas que na teoria a gente perde, assim. Na teoria ninguém fala certas coisas. Na prática, às vezes, em uma tarde, tu aprende muito. Assim, porque a gente aprende no amor ou na dor, né? Às vezes, ali numa tarde de sofrimento, tu aprende o que tu não aprendeu no semestre. Mas, claro, é muito relativo também, né? e o tempo de estudo? Você acha que é interessante ir estudando de pouquinho em pouquinho? Ou, como muita gente faz, assim, uma semana ou alguns dias antes da prova, por exemplo? Como Assim, eu vou dizer que melhorar, administrar o quando, tempo quando eu mesmo? estava na faculdade, eu estudava sempre de última hora em cima da prova, assim. Então, eu lia 500 páginas um dia e ia bem na prova e depois esquecia tudo. E aí, com o tempo, fui aprendendo que para a gente fixar conteúdo é por meio da repetição. É assim, tu estudar hoje, amanhã tu revisa, no outro dia tu revisa de novo, porque o nosso cérebro ele perde. É incrível. A gente
Tem gente que é pior, tem gente que é melhor, mas a minha memória é de peixe, assim. Estudei hoje, se eu ficar muito tempo sem ver, eu já nem lembro mais. Então, existe, assim, uma ideia de que tu tem que revisar com frequência. Por quê? Porque, assim, tu leu a primeira vez? Tá. A segunda vez que tu lê já vai ser mais fácil. A terceira vez vai ser mais fácil ainda. O que eu digo para facilitar isso? Sempre antes da aula ou no final da aula, lê as anotações que tu fez no teu caderno. Então, assim, 10 minutos antes da aula, eu vou ver qual foi as últimas matérias que o professor deu. Normalmente, ler o caderno não é algo que demora. Principalmente se tu tá lendo desde o início, porque tu simplesmente decora o que tá no caderno. Isso é mágico. Quando que demora ler o caderno? Quando tu não leu nada do caderno e tem que ler as 30 páginas e tu não leu nada, é muita informação. Então, se tu vai aos poucos acompanhando a cadeira, além de tu conseguir se concentrar mais em aula, porque tu sabe do que o professor está falando, tu vai automaticamente, parece que tu decora onde estão as coisas. Se não tiver anotações, dá para fazer também em sinopse, em livro. Eu, quando leio o livro, eu sempre vou marcando uma palavra, escrevo coisinha ao redor, porque quando eu passar naquelas páginas, eu vou me lembrar do que eu li. Mas só que tu tem que ter no teu programa lá de estudos esses 10, 20 minutinhos diários que é de revisão. Nem que seja folhear o livro que tu leu, para tu lembrar do que tu leu, entendeu? Porque é muito fácil a gente esquecer. E no direito a gente tem muita coisa. Então, assim, se tu não tiver com frequência revisando, chega na hora de lembrar, tu não lembra. Chega na hora que tu precisa lembrar, às vezes é mais fácil estudar só na hora da prova, tu fica o semestre inteiro morgando, não faz nada, só vai na aula e estuda uma semana só pra prova, só que assim, ó, é um estresse muito grande, é um grande peso, e no final a gente quase nunca lembra depois, né? Tipo, a gente perde, aprende muito rápido e esquece, a gente meio que decora para a prova e logo logo esqueceu. Então o ideal é conseguir dividindo, assim, porque diariamente 20 minutos não é muito tempo. Agora, vai lá estar uma semana inteira enlouquecido, é aquele desespero, né? Na real, tem caminho o mais fácil e o mais difícil. O mais fácil, na verdade, seria ler 20 minutos por dia, mas a gente não faz porque a gente é preguiçoso, indisciplinado. O mais difícil seria ler tudo a semana de prova, mas a gente faz isso porque a gente gosta de se torturar. Não, porque a gente simplesmente tu vai deixando levar. O importante é tu perceber, assim, tá presente. Não, só um pouquinho. Tem tal matéria que eu tô precisando revisar, então hoje eu vou ler 20 minutos do caderno e vou me sentir melhor com isso. A faculdade, ela tem esse lado bom porque tu sabe o que está estudando, o professor deu um conteúdo e aquilo que tu vai estudar. Depois, na vida, a gente vai ficar com muito mais amplitude, assim, tu já não tem mais aquele conteúdo para estudar, tem um monte de coisa, assim, que tá solto, que tem que entender o que tu vai estudar. Então, na faculdade é um período bom pra gente sentar, se organizar, estudar direitinho, e aí tu vai conseguindo fixar um semestre depois, tu ainda te lembra, então fica mais fácil estudar. É mágico, assim, mas é uma coisa que a gente tem que ter, digamos assim, uma disciplina, que pouca gente consegue ter, digamos assim. E é necessário, assim, decorar os artigos, ou tem algumas técnicas, assim, de estudo, para não Assim, realmente não esquecer. decorar artigo é uma coisa que a gente não faz, mas que em algumas situações a gente vai ter que fazer o esforço. Por exemplo, prova da OAB cai muito letra de lei. Prova da OAB é muito letra de lei. Então, algumas questões tu vai ter que decorar artigo sim. Agora tem outra situação, né? Dependendo do artigo, se tu usar ele com frequência, tu vai saber ele decora. Sei lá, o artigo lá da petição inicial. Ah, eu faço muita petição inicial. Eu no estágio faço. Ou na aula o professor aponta muito. Tu vai ler tanto e tu vai ver tanto que tu simplesmente decora. Então, assim, os advogados mais velhos, eles sabem muitos artigos de cor. Mas é porque é a prática que te faz ter aquilo. Então, eles também não sabem todos, eles sabem aqueles que são mais utilizados por eles. Então, existem alguns professores que vão cobrar que vocês saibam, digamos assim, de cor algumas partes da letra da lei. Mas não é a regra. Por quê? Porque a gente espera do jurista, do estudante de direito, que ele consiga interpretar e aplicar aquilo na prática. Se for só para decorar, então qualquer um, vou dar para qualquer pessoa na rua, ó, decora aqui essa página e virou jurista. E não é assim a ideia. A ideia é que a gente entenda os fundamentos. Por que, que a lei é assim? Até porque se a lei mudar, como é que fica se eu decorei a lei e aí acabou meu estudo? Tô sem era nem beira. Não, os princípios se mantêm, o fundamento se mantém. Mudou o artigo, mas a ideia segue igual. A gente só vai ter que encontrar em qual artigo que se alterou, quais foram as mudanças. Por isso que quando muda código, não é um desespero que tanta gente faz.
Por quê? Porque muda algumas coisas, mas a base ela continua a mesma, certo? Então, mais importante é a gente entender os fundamentos do que decorar artigo, porque se mudar a lei, aí tu perde o teu estudo. Entendi. Seria Certo? basicamente isso. Certo? Conversamos bastante, né? Bom, eu fiquei muito feliz contigo, com a tua presença. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu adoro estar em contato com os alunos, ver o rosto, conversar aqui ao vivo. Eles têm muitas questões que às vezes a gente não percebe, é tão simples assim a resolução, né? Enfim, eu sei porque várias coisas na minha faculdade, às vezes, se alguém tivesse me falado assim uma coisinha, já teria virado a minha chave, teria sido mais fácil. Mas enfim, estamos aí para isso. Eu te agradeço muito, eu espero que tenha sido proveitoso para ti também, eu gostei bastante. Eu também agradeço, eu adorei conversar com você, tirar algumas pequenas dúvidas, né? Mas foi muito bom agora, me ajudou bastante. Sei que vai ajudar bastante também posteriormente na minha trajetória acadêmica.